Fala, jovem, tudo bem com você? Hoje aí mais uma aula de Física 2. Vamos trabalhar aí com Lei da Gravitação Universal de Newton, né? Então, vou estar mostrando para vocês o que é essa lei da gravitação, alguns exemplos, a constante de gravitação, um pouco aí de como que ela foi obtida, né? E vocês vão ver que é um assunto que ele se relaciona com outros assuntos da física, como a própria força centrípeta, porque a gente vai falar aí do movimento dos corpos, né, no espaço, então tem movimento circular, tem força centrípeta e outras situações. Na semana que vem a gente vai trabalhar com as leis de Kepler, então aí dá uma conexão melhor desse conteúdo, porque os fenômenos que acontecem no espaço eles têm uma correlação muito forte entre a lei da gravitação de Newton e as leis de Kepler. Na realidade, assim, para entender o movimento dos astros, é necessário entender todas essas leis e outras, né? Mas basicamente essas aí. Então é isso, para a gente começar, eu quero pedir o seu apoio para dar uma curtida aí no vídeo, claro, se você gostar, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e nos auxiliar neste trabalho. Deixa eu organizar a tela aqui para vocês, para passar a exibir aí a tela da nossa atividade de hoje. Beleza. Pessoal, vamos lá então. Olha só, a lei da gravitação universal de Newton, né, você está vendo aí, Newton viveu na segunda metade do século XVII, né, início do século XVIII, e na realidade esses cientistas da época, Galileu, Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, Newton, eles utilizaram os dados uns dos outros, né? Kepler, por exemplo, utilizou décadas de dados que o Tycho Brahe catalogava, o movimento dos astros, das estrelas, e fazia medidas, catalogava. Nós sabemos que o estudo da astronomia, na realidade, ele antes era realizado, ele era denominado astrologia já, é muito antigo, e é um estudo assim que é milenar, então existem informações muito antigas, porque o homem, podemos dizer que há muito tempo se interessa em entender o cosmos, né? Olhar para o céu, catalogar o céu, inclusive esse estudo dos astros, ele definiu muitas sociedades, né? Chamadas sociedades solares, os incas, maias, astecas, as sociedades piramidais, egípcios, né? Todos eles estudavam astronomia e estudavam com propriedade, muitas vezes com observações minuciosas, previsão de eclipses, calendários, né? O estudo da astronomia ele é fundamental na determinação de calendários. Os calendários também são muitos os calendários que existem, são muitos antigos, né? Muito antigos. Então, é um estudo assim muito amplo. Para você que se interessa por essa área, tem muito aí o que se estudar. E muito divertido, né? Muito interessante, porque quem não quer saber mais a respeito desse cosmos, né? E lá em Física 6, para quem está fazendo o curso aí no Instituto Federal, para quem está no ensino médio, está no primeiro ano, lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver a física moderna. Na física moderna, há uma atualização desses fenômenos gravitacionais que foi feita justamente por ninguém menos que Albert Einstein. Então, nós vamos aprofundando na física, aprofundando
ao ponto de lá no estudo, só no estudo da física moderna, chegar a estudar os buracos negros, desvio da luz por conta da gravidade, ondas gravitacionais e outras questões, relatividade do tempo, do espaço, da massa. Só que isso é lá em física 6, lá no terceiro ano do ensino médio. Então aí é que acontece um fechamento, entre aspas, dessas ideias, com uma reconstrução de ideias dessa mecânica de Newton, mas a mecânica de Newton ela é a base para fenômenos relativamente mais simples, como o simples movimento da Lua ao redor da Terra, o movimento dos planetas ao redor do Sol, o movimento dos cometas ao redor do Sol e de outras estrelas. Essa lei da gravitação universal de Newton ela funciona muito bem. E no que ela consiste? Desculpa. Ela consiste no seguinte: entre dois corpos quaisquer, pelo fato deles terem massa, há uma força de atração que se chama força gravitacional. Então, quando você pega um objeto e solta, e ele cai em direção à Terra, é porque esse objeto tem massa e é atraído pela massa da Terra. Então, massa atrai massa. Não é um fenômeno de carga elétrica, é um fenômeno de massa, que por sinal ainda não se explica, por mais que a gente tenha avançado em termos de física quântica, física de partículas, existem teorias para tentar explicar qual seria a partícula, qual partículas, tem até uma partícula teórica chamada graviton, que ainda é objeto de estudo, ainda não está consolidado, que eles acreditam que essa é a partícula responsável por causar a gravidade, mas ainda se discute, né? Ainda não está fechada essa ideia. O fato é que a gravidade existe e ela pode ser medida. Então aqui você tem uma massa maior, que a gente chama de emão, um corpo de massa menor, que a gente chama de eminho, e o que Newton concluiu é que há uma força de atração entre essas massas. Não sabemos se existe, até onde se sabe, não existe repulsão gravitacional, tá, pessoal? Massa atrai massa. É diferente de carga elétrica, que pode ter repulsão, carga positiva se repelem. Ou repulsão magnética, polo norte de um ímã com polo norte de um ímã se repelem, ou sul com sul se repelem. Não, em gravidade não tem isso, massa atrai massa. Então, e uma outra coisa interessante é que a massa menor é atraída pela maior, mas a massa maior, por ação e reação, também é atraída pela massa menor, tá? Então, a terceira lei de Newton de ação e reação continua sendo válida. Então, quer dizer que se essa garrafa é atraída pela Terra, significa também que a Terra é atraída por essa garrafa? Porque se eu soltar a garrafa, ela cai. O contrário a gente não vê a Terra indo em direção à garrafa. Mas sim, a garrafa também exerce uma força de atração sobre a Terra, por ação e reação. Nossa, mas isso é tão estranho, né? Porque a gente não consegue imaginar assim tão fácil que a garrafa atrai a Terra. É que a massa da Terra é muito grande, então a gente não vê nenhum movimento que demonstre isso. Mas, se a gente falar em planetas, em sistemas maiores, é evidente, por exemplo, que a Terra é atraída pela Lua, pelo simples fato da Lua ter massa. A comprovação disso são as marés, alguns movimentos mais finos que existem entre Terra e Lua, um influenciando o outro. Então, quer dizer, da mesma forma que a Terra é atraída pelo Sol, o Sol é atraído pela Terra. Só que o Sol tem massa muito maior, então, na prática, a Terra orbita o Sol. Então, sempre funciona assim. É uma coisa interessante que os corpos de menor massa no espaço, eles orbitam os de maior massa, né? Mas, na realidade, o entendimento que se tem é que ambos orbitam em torno de um ponto chamado centro de gravidade, né? Tem isso também. Então, mas
em termos de percepção, o que a gente percebe é que a impressão que dá é que a Terra está orbitando ao redor do Sol, né? Da mesma forma que a Lua está orbitando ao redor da Terra. É porque esse centro de gravidade está mais próximo do corpo de maior massa. Enfim, então, olha, a força gravitacional entre duas partículas tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas, então isso aqui já é a lei da gravitação universal de Newton, ó. Aqui, ó. A força, ela é igual a uma constante G, que é uma constante chamada constante de gravitação universal, vezes as duas massas, a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, poderia ser a massa da Terra vezes a massa da Lua, se a gente quiser calcular a força de atração gravitacional entre esses astros, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, né, que separa essas massas. Essa é a lei da gravitação universal de Newton. E essa constante de gravitação? Essa constante de gravitação o Newton não determinou. Ela foi determinada experimentalmente por Cavendish. Cavendish ele fez um experimento conhecido como balança de torção. Vou pegar aqui para vocês uma imagem da balança de torção de Cavendish. Basicamente, o que ele fez foi colocar dois corpos de massa, né, duas esferas com uma certa massa, cada uma delas. E aí ele fez um sistema de modo que fosse possível essas massas se atraírem, né? E ele conseguiu medir um deslocamento devido à atração gravitacional. Ele conseguiu medir uma torção. Eu vou colocar aqui e aí vocês já vão ver. Olha lá. Ó, isso aqui é um esquema, uma gravura, obviamente, né, um desenho da balança de Cavendish, balança de torção de Cavendish. Ó, ele pendurou aqui por um fio um corpo de massa m e ele deixou fixo aqui um outro corpo de massa m e aproximou eles, de modo que quando ele soltou esse sistema aqui, ele notou uma certa deflexão aqui, uma certa torção desse corpo, e ele mediu essa torção. Essa torção foi devido à atração gravitacional entre essas duas esferas, ele teve o cuidado de isolar elas para que elas não tivessem carga elétrica, nivelou o sistema, pode ver que tem um sistema de nivelamento, todo o cuidado experimental necessário para medir essa torção. E por essa medida de deslocamento e pela massa desses corpos, né, ele conseguiu obter essa constante. Tá? E a partir disso, ele obteve inclusive outros resultados muito interessantes, como por exemplo a densidade da Terra, que nós vamos ver aqui no exercício 5, né? Mas antes eu vou fazer um exercício mais simples com vocês, um exercício de aplicação, e a gente vai para esse exercício 5, tá legal? Essa constante normalmente ela é fornecida nos exercícios, tá? Bom, então olha só. Uma questão que eu acho muito interessante são essas questões que trazem a equação, você vai ter que usar a equação, mas ela não trabalha necessariamente com valores, ela trabalha com a interpretação da equação, que é, por exemplo, essa questão 4. Então, eu vou resolver ela com vocês, que ele fala assim, ó. A lei da gravitação universal de Newton é expressa por a força é igual
a menos. Esse sinal de menos, pessoal, está representando força de atração, tá? E aí vem aqui a constante da gravitação, as massas sobre o raio ao quadrado. Então ele vai explicando aqui, G é uma constante de proporcionalidade, M é a massa de um objeto maior, M' é a massa de um objeto menor, R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos, e o sinal negativo corresponde à força atrativa. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, o que acontece com a força equivalente? Então, claro que é uma pegadinha, né? Porque esse termo da distância, ele é ao quadrado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado aqui, ó. Eu gosto, inclusive, de fazer uma substituição para resolver esse tipo de problema. Por exemplo, aqui, eu vou colocar mais aqui embaixo. Olha só, se ele fala que a distância é triplicada, então, se antes a distância era r, ela passa a ser 3r, vocês concordam comigo? Se você triplicar a distância entre esses dois corpos de massa emão e eminho, e a distância era r, ela passa a ser 3r. Só que esse termo é ao quadrado. Então, aqui é que tem que ter o cuidado. 3r ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. E r ao quadrado é r ao quadrado mesmo. Então, fica 9r ao quadrado. Ou seja, perceba que se você fizer uma... Vamos chamar aqui de F', que é uma nova força, tá? A força, vamos dizer que a força anterior era essa, pelos dados do problema. A nova força F' vai ter essa distância 3r. E se a gente isolar aqui na equação em função do termo anterior que nós tínhamos, o termo anterior que nós tínhamos era esse. Nós podemos dizer que é o mesmo, deixa eu colocar uma fração aqui, você concorda comigo que é o mesmo que 1 sobre 9 de tudo isso aqui, que eu vou pôr até entre parênteses, para ficar melhor? Concorda comigo? Ó, que a nova força é 1 sobre 9 da força anterior que nós tínhamos aqui, da força F, podemos escrever como 1 sobre 9 de F, ou F sobre 9. Então, se é 1 sobre 9 de F, o que aconteceu, né? Aconteceu que a nova força, depois que você triplicar a distância entre os centros de gravidade dos objetos, a nova força ela é 9 vezes menor. É 1/9 do valor original. Então, aqui a correta seria a letra A, né, pessoal? 1/9 do valor original. E aí o exercício tenta confundir, né? Coloca 9 vezes o valor original. Se você esquecer de elevar o termo ao quadrado, poderia pensar em 1/3 do valor original. Se não perceber que são inversamente proporcionais, a força e a distância, seriam 3 vezes o valor original. Então, esse tipo de exercício tem que ter muito cuidado. Tem problemas que ele fala assim, se você duplicar uma massa, reduzir a outra massa pela metade e alterar a distância tantas vezes. Então, minha sugestão é sempre tentar fazer uma substituição aqui, tá? Em termos de massa, se dobrar a massa, substitui, né? Se a massa cair pela metade, cair a 1/3, substitui, para você tentar chegar numa relação final aqui que dê para comparar com a expressão anterior, com essa expressão anterior que você tinha. Aí você consegue, matematicamente, provar realmente o que aconteceu, tá bom? Essa é a minha dica aí.
E, como todos os exercícios, sugestão é você tentar resolver sem olhar a resolução, tá? Você pode, inclusive, esqueci de falar antes, tentar resolver antes de eu fazer a resolução, que é o que eu sugiro para esse exercício 5 aqui agora também. Tente resolver antes do professor fazer a resolução aqui com vocês, tá? Então, olha só, nessa questão 5, um dos avanços na compreensão de como a Terra é constituída deu-se com a obtenção do valor de sua densidade. E o primeiro valor foi obtido por Henry Cavendish no século XIV. Considerando a Terra como uma esfera de raio médio de 6.300 km, qual é o valor aproximado da densidade de nosso planeta? Bom, só um comentário, talvez esse valor aqui de século não seja exatamente esse, tá? Mas, como eu não estudei a fundo a história da ciência, não vou ter elementos agora para discutir isso. Também, não sei se ele está falando aqui de um método obtido que não fosse pela constante de gravitação. Eu acredito que ele está falando do método, desse método mesmo que nós estamos estudando, porque olha só, a partir dessa constante de gravitação, a gente pode fazer uma série de cálculos interessantes, vocês vão ver aqui, inclusive a densidade da Terra, que é o que ele dá no exercício, ele dá justamente a constante de gravitação universal. Bom, então olha só, para a gente calcular, vamos tentar levantar aqui o que o exercício quer saber. Ele quer a densidade, não é? Probleminha interessante esse. Ele quer a densidade. Para calcular a densidade, você sabe que densidade é massa sobre volume, né? Nós vimos já em hidrostática. Bom, mas se densidade é massa sobre volume, eu vou ter que calcular nesse problema a massa da Terra e o volume da Terra, certo? Acontece que o volume da Terra é até mais fácil da gente obter, porque ele está falando que pode considerar a Terra como uma esfera, né? Então, a gente usa a equação da esfera para o cálculo do volume. Até aí, inclusive eu não sei se na época eles já sabiam o raio da Terra, eu acredito que sim, porque Eratóstenes calculou a circunferência da Terra alguns séculos antes de Cristo, então o raio da Terra já é conhecido há um bom tempo. Então eu diria que o primeiro passo seria a gente calcular o volume da Terra, tá? Eu acho mais direto fazer isso. Mas se você quiser começar pela massa, não tem problema. Bom, vamos lá então. O volume, vamos ter que inserir uma equação aqui para o cálculo do volume. Qual que é a equação do volume de uma esfera? Vocês lembram aí, ó? Volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo, né? Inclusive, se você procurar na internet, como que se obtém essa expressão, eu não sei se você vai encontrar um método mais simples, tá? Até onde eu sei, essa expressão ela vem de cálculo integral, que só é visto na faculdade. Mas, de repente, você encontra algum outro método aí de demonstrar essa expressão, tá? Mas, ó, o fato é que ela é 4/3 de πr ao cubo, é isso que nos interessa aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo do π. Está por aqui, aqui.
4/3 de πr ao cubo, certo? Bom, ele pede, ainda bem que ele pede para usar o valor de π aproximado igual a 3. Então, vamos usar o π vale 3, certo? O raio, 6.300 quilômetros, tá? Talvez fosse mais interessante a gente transformar isso aí para metros, porque, veja, a constante da gravitação universal, ela aparece com metro quadrado. Aqui nas respostas, a densidade está em quilograma por metro cúbico. Então, tudo indica que a gente deve usar metros, né? Bom, se esse raio é 6.300 quilômetros, multiplicando por 10 ao cubo, passa para metros. E já colocando em notação científica, 6,3 vezes 10 a sexta metros, tá? Então, esse vai ser o raio aí, 6,3 vezes 10 a sexta metros. Vou tentar colocar aqui. Certo? Ó. 4 vezes π vezes 6,3 vezes 10 a sexta metros. É o raio aqui ao cubo, tá? Tudo isso dividido por 3. Bom, esse 3 vai cancelar com esse 3. Então, vai sobrar um volume de 4 vezes esse termo elevado ao cubo, tá? O 6,3 ao cubo, que é 6,3 vezes 6,3 vezes 6,3, vai dar 250, aproximadamente. Tá? Então, vai ficar 4 vezes 250 vezes. E esse 10 a sexta elevado ao cubo, 10 a 18. 4 vezes 250 dá 1.000, né? Então, vai dar um volume 1.000 vezes 10 é 18. 10 é 21, não é? Metro cúbico. Então, esse é o cálculo do volume. Volume da Terra. 10 a 21 metro cúbico. Nós estamos falando de 10 a 24 litros. É muita coisa, hein? É muito grande mesmo. Então, pessoal, calculamos o volume. Agora a gente precisa calcular a massa da Terra, porque o problema pede para nós a densidade, né? Olha só, se nós pensarmos na equação da força gravitacional, então nós temos o seguinte: a força ela depende da constante de gravitação, da massa da Terra, da massa daquele corpo que está sendo atraído pela Terra, sobre a distância entre eles ao quadrado. Vamos pensar na superfície da Terra, vamos supor que você tem um objeto qualquer de massa m sendo atraído pela Terra. Então, ele vai ser atraído com uma certa força F, né? Só que essa força F, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que ela é o quê? É o próprio peso que age nesse corpo, por exemplo. Então, fica mais fácil da gente obter uma equação para a aceleração da gravidade, porque peso, nós sabemos que é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade, não é isso? Então, olha só, essa massa é a mesma do que essa. E assim a gente chega numa expressão para a aceleração da gravidade. Cancelando essas massas, a aceleração da gravidade é a constante de gravitação vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Isso, estou falando da aceleração da gravidade aqui,
na superfície, né? Na região a nível do mar, vamos dizer assim. Então, uma das grandes contribuições dessa equação de Newton é a possibilidade da gente poder calcular também a gravidade de outros astros, como a Lua, os outros planetas, outras estrelas, porque você passa a ter uma forma de cálculo que a aceleração da gravidade, na realidade a gente passa a entender que a aceleração da gravidade de um planeta, de um astro, depende somente de sua massa e do seu raio ao quadrado, né? Da distância da sua superfície, se nós pensarmos numa esfera, até o seu centro. Muito bem. E esses dados, o problema ele dá para a gente, né? Ele dá a aceleração da gravidade, a constante de gravitação, o raio, que inclusive nós já transformamos para metros, né? Mas para calcular a densidade, nós vamos precisar da massa. No caso aqui, ó, a massa da Terra, vou pôr até um M maiúsculo para não confundir. E como que nós vamos obter essa massa? Isolando ela aqui na equação, concorda comigo? Então, essa massa, ela vai ser, isolando aqui na equação, quem que vai ser essa massa? A aceleração da gravidade vezes o raio da Terra ao quadrado sobre a constante da gravitação universal, né? Inclusive, eu fiz o cálculo separado aqui do volume, né? Mas a gente poderia ter substituído tudo na equação da densidade. De repente até chegaria num cálculo mais fácil, né? Vou fazer isso aqui e aí a gente vê como que fica. Já que isso é possível, né? Se você quiser separadamente calcular o volume, calcular a massa da Terra e daí substituir na equação da densidade, também pode. E é interessante no sentido de você saber qual é o volume da Terra, qual é a massa da Terra, tá? Mas se você quiser ser mais direto nesse tipo de problema, você poderia fazer isso aqui direto, ó. Densidade é a massa sobre o volume, em que essa massa é tudo isso aqui, concorda comigo? Então, vou até colocar aqui na equação, essa massa vem para o numerador e o volume vem para o denominador. Olha que legal que fica. E aí tem que resolver essa fração aí, né? Resolvendo essa fração, que eu vou copiar ela aqui de novo. O que a gente faz? Divisão de fração. Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que vai ser 3 sobre 4πr ao cubo. Aí, ó. Conservamos a de cima, multiplicamos pelo inverso da de baixo. E é o que eu estava esperando mesmo, ó. Vai cancelar aqui o raio ao quadrado com esse raio ao cubo. Vamos ter uma equação mais amigável. E aí a gente não vai precisar fazer contas tão difíceis. Essa conta aqui, por exemplo, do raio ao cubo, ela deu um pouquinho de trabalho, usei a calculadora para fazer mais fácil. Mas lá no Enem você não vai ter calculadora, né? E aí, como é que faz, professor? Então, ó, esse raio ao quadrado, corta com esse raio ao cubo, vai sobrar só um raio no denominador. Você concorda comigo? Então, vamos tentar deixar esse raio aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, vai ficar aqui em cima, ó, 3G, e embaixo 4π, constante de gravitação, vezes o raio, ó. Sobrou 3G em cima, 4π, 4πr, constante de gravitação G no denominador.
Bom, e aí está acabando, né? Ó. Densidade da Terra vai ficar 3 vezes 10 da aceleração da gravidade sobre 4 vezes 3 do π, o raio 6,3 vezes 10 a sexta. Então vai ficar aqui 6,3 vezes 10 a sexta, no lugar do raio. E a constante de gravitação, que é um valor 6,6 vezes 10 a menos 11. Então vamos lá. Deixa eu emprestar aqui a fórmula. 6,6 vezes 10 a menos 11. Olha lá. Fazendo as contas, vamos ver o que dá para melhorar aqui, ó. Trinta no numerador, né? 4 vezes 3, 12. 10 a sexta vezes 10 a menos 11 vai dar 10 a menos 5. E aí tem que multiplicar esse 6,6 com esse 6,3. Então vai ficar 12, 6,3, 6,6. Tem que multiplicar essa turma toda aí. Fazendo as contas, para encurtar a história, pessoal, nós vamos ter, deixa eu fazer aqui. Ó, vai chegar aqui num fator para densidade 0,06 vezes 10 a quinta. Deixa eu ver as alternativas, como está. Para anotação científica, né? O que vai ter mais perto aqui seriam 6 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Por aproximação, seria a letra B. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui que poderia ter dado 5,9. Bom, a gente ficou com... A aceleração da gravidade é 10 mesmo. 4π, 4 vezes 3. O raio, 6,3 vezes 10 a sexta. Constante, 6,6. Pelas minhas contas, é isso aí, pessoal. Não sei se de repente você fazendo a massa separadamente do volume, por aproximação, daria melhor esse 5,9, né? Mas fazendo por esses dados diretos aqui, a gente tem esse resultado, tá? 0,0, é isso mesmo. Bom, então você vê que é uma questão que a expressão da gravitação, ela aparece aqui, quando você tem que considerar o peso, mais no sentido de você achar uma expressão para a aceleração da gravidade
para daí sim você calcular a massa. Quer dizer, se você já souber essa expressão da aceleração da gravidade, você já pode usar ela direto, né? E no sentido de calcular a massa. E você também tinha que saber, para resolver esse problema, como calcular o volume. Senão, não tinha como resolver o problema, né? Então, é um problema bem interessante, que ele envolve vários conceitos, conceito de densidade, conceito de volume de esfera, que é um conceito emprestado lá da matemática, conversão de unidades de medidas, muito cuidado na notação científica, o próprio conceito da lei da gravitação universal de Newton, você teve que enxergar um peso aqui para achar a expressão da aceleração da gravidade, achar uma expressão para a massa, e aí sim fazer uma substituição aqui sem ter medo de brincar com os números aqui e trabalhar com essas frações, né? Então é uma questão bem interessante mesmo, tá? Bem elaborada e não deu exatamente o valor, mas também ele fala aqui em valor aproximado, né? Então tá tudo certo. E aí, qualquer dúvida, poste aí nos comentários, né? Mande a sua dúvida. Tente principalmente resolvê-la sem olhar a resolução. E aí, a hora que se você eventualmente travar em algum ponto da resolução, volta aqui no vídeo e olha onde é que está a sua maior dificuldade, tá bom? Vou deixar aqui para vocês algumas dicas das outras questões para vocês tentarem trabalhar com elas. Então a gente fez a questão 4 e a questão 5, né? Questão 4 é uma questão mais simples, mas muito comum, situações parecidas. Questão 5 já uma questão mais criativa, né? Uma elaboração mais aprofundada. A questão 3, ela, de certa forma, ela vai lembrar a questão 4, tá? Porque ele fala que um novo planeta, ele tem massa 50 vezes maior que a massa da Terra, então você substituiria por 50m, né? Você pode já usar a expressão da aceleração da gravidade, que facilita bastante você já usar essa expressão, que nós já obtemos, tá? Então a dica aqui para a questão 3 é você já usar essa expressão, tá? Além disso, o que mais que eu sugiro na questão 3? Bom, então, vamos supor que na questão 3 você tem essa expressão para aceleração da gravidade na Terra. Aí ele te dá uma nova situação, que você vai considerar que é num outro planeta, então já vai ser uma gravidade G'. Opa! Ele quer saber quanto vai ser a gravidade nesse novo planeta, essa gravidade G'. Então, para você fazer isso, você vai ter que usar uma massa 50 vezes maior. Então, substituiria m por 50m. E uma distância, ele fala que o diâmetro desse novo planeta é 5 vezes maior que o da Terra. E é aqui que você tem que ter cuidado. Porque a gente não fala em diâmetro na expressão da gravidade, a gente fala em raio da Terra. Mas nós sabemos, se o diâmetro for 5 vezes maior, o raio também vai ser 5 vezes maior. Então, o cuidado aqui é você usar uma massa 50 vezes maior, um raio 5 vezes maior, lembrando que esse raio está ao quadrado, e aí você vai fazer os cálculos e consegue achar a nova aceleração da gravidade para esse outro planeta, tá? Você vai marcar qual que é a alternativa correta. Então, a sugestão aqui, as dicas são duas. Essa é a primeira dica, usar essa expressão para aceleração da gravidade. A segunda dica é calcular o G', que é a aceleração da gravidade nesse novo planeta, substituindo m por 50m e r por 5r, tá? E aí você vai fazer as contas. Na questão 2, pessoal, envolve, ele fala de um satélite, tem massa m, gira em torno da Terra, numa órbita r, e a massa da Terra é μ, constante de gravitação g.
Ele quer que você obtenha a velocidade do satélite, uma expressão para a velocidade do satélite, e uma expressão para a constante k, que aparece na lei de Kepler. A lei de Kepler nós vamos estudar semana que vem ainda, mas já dá para fazer essa associação. O que acontece? Quando você tem um movimento circular, nós temos que considerar no movimento circular, no movimento, mesmo que seja um movimento orbital, se tem movimento circular, tem aceleração centrípeta. Então, num problema como esse, é fundamental vocês usarem a expressão para aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta ela seria interessante se você tivesse algum valor de aceleração, né? Nós não temos. Então, nesse caso, vai ser mais interessante a gente trabalhar com a força centrípeta. Força centrípeta porque essa força da gravidade, expressa pela lei da gravitação universal de Newton, é também uma força centrípeta no sentido de que ela descreve um movimento circular, no caso desse satélite aí. Então, ó, força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita. Só que aqui no lugar da força centrípeta, você pode igualar com essa força aqui, a força dada pela lei da gravitação universal. Aí, ó. Então aqui você tem como fazer isolar aí os termos, né? Isolar o termo da velocidade e obter uma expressão para velocidade. Perceba que a massa do satélite eminho vai se cancelar e aí você acha a velocidade do satélite. E depois de isolar a velocidade na letra A, você consegue relacionar essa velocidade com o período. Porque, como você está fazendo uma aproximação disso tudo aí para um movimento circular, nós sabemos no movimento circular, aqui já para o item B, né? No movimento circular, a velocidade é dada pela seguinte expressão. Ela é o deslocamento, só que num círculo, o deslocamento é 2πr, que é justamente o valor da circunferência. Então, você vai ter 2π vezes o raio sobre o período. Se você fizer essa consideração na letra B, se você fizer essa consideração na letra B, depois que você isolar a velocidade e fazer essa substituição, você vai conseguir chegar nessa expressão, período ao quadrado igual a uma constante sobre o raio ao cubo. E aí, isolando a expressão, você vai achar o valor da constante, tá? Então, isso que é a questão 2. Qualquer dúvida, pode me escrever. Questão 1 é uma questão de teoria, né? A ideia de que numa órbita, um corpo em órbita é como se ele estivesse sempre em queda livre, tá? A questão 6, também de teoria, né? Justamente relacionando o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. A questão 4, de certa forma, vai auxiliar a resolver essa questão 6, para você não cair em nenhuma pegadinha, né? Então, lembrando que a força de atração gravitacional ela depende do produto das massas dos corpos envolvidos, e essa força ela é inversamente proporcional à distância entre os corpos, ao quadrado da distância entre os corpos. A questão 7, ele fala da atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Ele quer que você determine a força de atração entre o Sol e a Terra
em termos de 10 elevado a 22 newton. Quer dizer, vai ser 3,52 vezes 10 elevado a 22 newton, 4,58 vezes 10 elevado a 22. Você vai encontrar algum desses valores vezes 10 a 22 para a força de atração entre o Sol e a Terra. Como que eu vou fazer isso? Ele deu a massa da Terra, deu a massa do Sol e deu a distância entre os dois. Então, isso aqui vai ser o R, né, na equação, a distância entre os dois. Aqui a massa é mão, massa é minho. Ele não deu no exercício a constante de gravitação universal, mas você já sabe desse exercício 5 que ela tem esse valor. Você pode emprestar para cá, usar esse valor aqui e resolver a questão 7. Tá? Questão 8 também, aplicação direta de fórmula. Ele dá duas massas de 500 kg, distantes 5 metros uma da outra. Você vai calcular a força de atração gravitacional entre elas. Possivelmente vai dar um valor bem pequeno, porque a distância é relativamente grande para uma massa que não é tão grande assim, mas enfim, usar a constante da gravitação também para achar esse resultado, tá? Questão 9, mais uma daquelas questões que eu acho bem interessante, que não é difícil se você prestar bem atenção. Ele fala que a força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, olha só o cuidado que você tem que ter aqui. Ó. Ele vai duplicar tanto a massa da Terra, então vai virar 2 emão, como a massa da Lua, então vai virar 2 eminho. E se você multiplicar tudo, vai ficar 4 emão eminho. Percebe? E vai reduzir a distância que as separa pela metade. Só que quando você reduz a distância pela metade, ficaria raio sobre 2, isso é ao quadrado na fórmula, lembra? Então, fazendo aqui, ó, pega a expressão aqui da força gravitacional e usa nessa questão, vai substituindo. Duplica uma massa. Então, minha dica aqui para essa questão 9, é vocês usarem a expressão fazendo as devidas substituições do emão, do eminho, do raio e ver o que fica no final. Você parte do princípio de que, inicialmente, a força entre a Terra e a Lua é essa aqui. A força de atração entre a Terra e a Lua é G, emão, eminho, sobre raio ao quadrado. Você parte desse valor. Mas aí você faz as substituições, dobra uma massa, dobra outra massa, reduz esse raio à metade, eleva ao quadrado, faz as contas, vai chegar num valor que pode ser 16 vezes esse valor, 8 vezes esse valor, 4 vezes esse valor, 2 vezes esse valor, ou esse próprio valor. E dependendo do que você obter, você marca a alternativa certa, tá? Então, sempre que tiver um exercício assim, dobra uma massa, triplica outra, reduz a quarta parte do raio, eu sugiro sempre a substituição na equação, porque daí você não vai esquecer de elevar ao quadrado quem tem que elevar, fazer a multiplicação aqui dos produtos das massas, tá? E comparar com a equação inicial. Essa é a dica. E para terminar, questão 10, com a questão de gráfico, né? Basicamente você vai extrair os dados do gráfico, que ele mostra o comportamento da força em função da distância para a atração gravitacional entre dois corpos. Ele fala aqui da distância entre o centro de massa dos corpos. Então, quando a distância é 4, a força de atração é essa. Quando a distância é 9, a força de atração é essa. Pessoal, muito cuidado, não vai jogar isso numa regra de 3, tá? Porque a regra de 3 teria que ser uma proporção direta e não é o que acontece. Então, use essa equação novamente. Como, professor, que eu vou usar essa equação? Então, vamos dar a nossa dica para resolver a questão 10. Não vai ficar sem dica, ó. Olha só. Quando a força é 8 vezes 10 a menos 7, não vai esquecer do 10 a menos 7 aqui do gráfico, você substitui aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 7. Eita, pega. 8 vezes 10 a menos 7.
Quando é esse o valor da força, quanto é o raio? Quanto é a distância entre os corpos? 4. Só que essa distância, aqui na fórmula, é ao quadrado. Concorda? Você tem a constante de gravitação, então você vai encontrar o quê? O produto das massas. Certo? Aí, como você vai calcular o produto das massas? Na próxima substituição, que é para essa outra informação do gráfico, você já tem o produto das massas. Então você vai aplicar novamente a equação. Então a dica é, primeiro passo, substituição da primeira informação do gráfico na equação da gravitação, tá? É isso aqui. Qual que é o segundo passo? Você vai substituir novamente, com a segunda informação do gráfico, mas já sabendo o produto irmão-eminho. Você já sabe quanto é esse produto irmão-eminho, que você já fez aqui, não foi? Então agora, ó, o valor da força é o que você quer. A constante de gravitação você já sabe. Irmão vezes eminho você calculou por esse ponto do gráfico, você substituiu aqui. E o novo raio é 9. Então, é um exercício em duas etapas. Primeira etapa, você trabalha com esse ponto, e a segunda etapa, você trabalha com esse outro ponto, né? Do 9 e do F, porém já sabendo o produto irmão-eminho. Tá certo, pessoal? Pessoal, é isso aí a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode parecer difícil num primeiro momento por conta do cálculo, exige um pouco mais aí de notação científica, mas conforme você vai se familiarizando, com certeza você vai conseguir. E qualquer dúvida, mande aí o seu comentário, para quem está acompanhando pelo ambiente virtual de aprendizagem, manda lá no fórum sua dúvida. E a gente, questão por questão, vai tentando tirar as dúvidas, fazendo os cálculos, né? Consulte aí os seus colegas e as dicas estão aí para vocês aproveitarem e tentarem resolver. Vou deixar nos comentários do vídeo o link para a lista completa, tá? E bons estudos para vocês. Obrigado pela sua atenção. Lembra de dar uma curtida aí no nosso vídeo se você gostou. E um abraço a todos.